noite, os irmãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Na verdade, no versículo do 1 ao 6. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão? Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Temos achado, lemos com a ajuda de Deus. O texto bíblico diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, mesmo vós sabendo para onde vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade de estar diante de Ti, na Sua presença. Te rogamos, Senhor, que nesse momento, Senhor, ilumine as nossas mentes, abra o nosso coração, para que possamos ouvir, entender e crer na Sua bendita palavra. Que o Senhor nos dê esclarecimento bíblico, para que possamos ver essas verdades das Escrituras e possamos sermos edificados, Senhor, na Tua presença. É o que nós te rogamos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é a nossa esperança em Jesus. Eu pretendo, nesse sermão, meditar com os irmãos sobre as promessas de Jesus, a qual deve nos trazer paz, consolo e esperança no porvir. Aqui, trazendo a introdução do livro, apenas para os irmãos entenderem, como bem os irmãos conhecem, esse é o Evangelho escrito por João, né? Discípulo de Jesus, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Ele esteve com Jesus diante do seu ministério terreno. A maioria dos estudiosos, eles datam esse Evangelho de um tempo mais tardio, entre mais ou menos 80 a 90 anos depois de Cristo, a qual João estaria escrevendo pela igreja de Éfeso, na Ásia Menor e na atual Turquia. Tendo João escrito esse Evangelho já idoso, a tradição ensina que provavelmente João já conhecia todos os outros evangelhos sinóticos, temos Mateus, Marcos e Lucas. Então, a proposta do Evangelho de João seria trazer uma perspectiva do Cristo divino e Jesus, Deus. Então, esse aspecto dessa perspectiva nos mostra o porquê da profundidade do Evangelho de João, ser um evangelho teologicamente mais profundo do que os demais, descrevendo como o Filho de Deus é coigual ao Pai, tanto em unidade e essência. E observando o Evangelho de João como de um quadro, vemos desde o capítulo 1, do versículo 1 ao 18, João descrevendo Jesus como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como o Logos divino, que foi visto, foi encarnado e foi visto como verdade e vida. E vemos nos capítulos últimos do Evangelho de João, nas últimas páginas do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, João dizer de que todo o testemunho de Jesus, seus sinais, maravilhas, foram registrados de maneira categórica, tudo, com um único objetivo: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. E nós vemos o primeiro capítulo e os últimos como uma moldura desse quadro, onde encontramos o centro de todo o Evangelho tendo dois propósitos. Primeiro,
João queria, o propósito evangelístico, João queria evangelizar os seus leitores. E o segundo aspecto era um aspecto mais apologético. João tinha o objetivo de defender a fé cristã e a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao estudarmos esse Evangelho de João, nós devemos já ir com esses óculos hermenêuticos do texto. E entendendo aqui o contexto histórico da narrativa bíblica, para entendermos o que se passa nesses versículos bíblicos que estaremos estudando aqui nessa noite, durante 3 anos, em seu ministério terreno, Jesus esteve com os discípulos, ensinando, instruindo sobre todas as coisas. Eles foram testemunhos oculares dos sinais, das maravilhas, dos prodígios que viram, né? E estavam certos de que Jesus era o Messias prometido, né? Que ele viria e estabeleceria o seu reino messiânico, ao qual exaltaria Israel e subjugaria Roma. E essa era a expectativa que eles tinham, de que a promessa do reino ia se cumprir literalmente naquela época. E ficaram ainda mais esperançosos quando Jesus adentrou com um jumentinho na entrada de Jerusalém, de uma maneira triunfal, a qual receberam com palmas nas mãos, com festa, né? Louvava a Deus, dizia que esse era o rei Messias. E esse era até um cumprimento de uma das profecias messiânicas, né? Que dizia que o rei Messias iria sentar no jumentinho. E isso era então uma prova cabal de que as coisas estavam se encaminhando para o cumprimento pleno das profecias. Porém, do capítulo 13 em diante do Evangelho de João, Jesus tomando a última ceia com seus discípulos e sabendo que o seu tempo estava próximo, faltando apenas algumas horas para a agonia do Getsemane, né, para o sofrimento, posteriormente a prisão e o sofrimento na cruz. Então, nesse contexto, Jesus começa a trazer as suas últimas instruções aos seus discípulos, os ensinando a serem humildes, né, lavando os seus pés, mostrando que, além de mestre, ele era também servo, ensinando-os a amar uns aos outros, né, porque dessa forma o mundo saberia que eles eram discípulos de Cristo por causa da credencial do amor. E por último, eles informam que um deles havia de o trair. E essa fala de Jesus trouxe uma grande perturbação sobre eles, pois quem havia de trair Jesus, de trair o Mestre? E o ambiente se tornou totalmente hostil, pois queriam trazer quem seria capaz de fazer tal ato, tal absurdo, não é? Porém, Jesus revelando que aquele a qual ele molharia o bocado, esse seria aquele a qual havia de trair, molhando o bocado de Judas, as escrituras dizem que Satanás entrou em Judas, não é? E Jesus então ordenou para que aquilo que Judas tinha que fazer, ele fizesse depressa, né? E Judas se levanta indo para aquilo que já estava determinado, que era entregar Jesus ao exército romano para ser crucificado. Porém, nenhum dos seus discípulos havia compreendido o que tinha acontecido, né? E no versículo 33 do capítulo 13, Jesus, com um tom de despedida, diz aos discípulos que por um pouco de tempo eles não estariam com ele, mas que logo eles estariam indo por um caminho que eles não poderiam ir naquele momento, né? E Pedro até questiona: mas como, Senhor? Que caminho é esse que nós não podemos ir? Porque eu vou dar minha vida por você. E Jesus, ele diz: não, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? Então, Jesus trazendo toda essa revelação para eles, nós percebemos dentro desse contexto a turbulência e a preocupação a qual os discípulos estavam, a saber que o seu mestre, a qual eles haviam crido, confiado e deixado tudo para segui-lo, crendo que esse era o Messias, a qual a lei e os profetas haviam testemunhado, e de repente eles ouvem que Jesus iria por um caminho que eles não sabiam, e eles não poderiam ir na verdade, né? E que Pedro, que era o líder do grupo, ainda havia de o negar. Então eles estavam totalmente atemorizados por tais declarações de Jesus, né? E aqui que iniciamos o versículo 1 do capítulo 14, a qual lemos que Jesus diz aos discípulos para os consolar, né? No capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, né? Jesus sabia o quanto eles estavam confusos com tudo isso e não estavam conseguindo compreender aquilo que estava acontecendo diante deles, pois eles estavam prontos para que Jesus reivindicasse, não é, o trono do mundo e reinasse sobre tudo e sobre todos. E de repente o Messias está indo embora. Como processar essas coisas? Eles estavam preocupados, seus semblantes por certo estavam caídos, e também
Por certo, eles estavam com incertezas acerca do futuro, né? Os seus corações estavam confusos mediante a promessa de Deus. A escatologia a qual eles conheciam e haviam aguardado por tanto tempo, à espera do cumprimento, parecia estar em ruínas, não é? Por isso esse momento não parecia se encaixar na teologia que eles tinham a respeito da escatologia, não é? E Jesus diz a eles no versículo: não turbe o vosso coração, não é? A palavra turbar no grego é tarasso, tem o significado de agitar, sacudir, causar comoção interna, perder a paz, a tranquilidade, inquietar, tornar impaciente ou preocupar. Então todos esses mistos de sentimentos estavam no coração dos discípulos nesse momento, né? E nós não devemos olhar para esse quadro e imaginar e achar que eles eram fracos, né, por terem testemunhado todos os milagres, maravilhas. Nesse momento eles terem essa insegurança. Na verdade, qualquer um de nós que estaríamos no lugar dele, talvez estaríamos da mesma forma, até um pouco pior, né? E isso só demonstra a natureza humana caída, cheia de insegurança, a qual, por não obter as suas respostas, né, para as suas muitas perguntas. Então Jesus disse: não turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim. Aqui Jesus os consola, os direcionando a fé em Deus e também nele. Quer dizer, eles não deveriam estar com o coração tão agitado, inquieto, mas eles deveriam crer, né, em Deus, pois todas as promessas de Deus registradas nas Escrituras, as quais aguardavam, elas eram verdadeiras e iriam se cumprir. A fé deles não deveria desfalecer, mas sim serem fortalecidas em Deus pelas suas promessas, né, da sua palavra. Assim como eles também deveriam crer em Jesus, pois tudo que Jesus havia os ensinado a respeito do reino era verdade. Ele era o Messias mesmo, ele era o Filho de Deus, a qual era o cumprimento das profecias. Portanto, tudo que ele ensinou e revelou ao Pai era verdade, como está escrito no capítulo 1, do verso 1 ao 18 desse Evangelho, que diz de que Deus nunca foi visto por ninguém, porém o Filho unigênito do Pai, esse os revelou, não é? Então Jesus é a expressa imagem de Deus, ele que nos revela a Deus, ele é a própria exegese de Deus, ele interpreta Deus para o seu povo, para que nós pudéssemos conhecê-lo e entendê-lo. E por isso que nós eles não deveriam temer, mas sim descansar o coração, tanto no Deus Pai quanto no Filho. E nisso vemos que não existe nenhuma fé em Deus, a não ser que essa fé esteja ligada na pessoa de Cristo. Não existe uma fé desassociada do Pai e do Filho. Se cremos no Pai, necessariamente temos que crer no Filho, pois os dois são uno em essência divina. Então, para crer no Pai, é preciso crer no Filho, não é? Pois sem Cristo não há fé verdadeira em Deus. Então, qualquer religião que professe crer no Pai e não no Filho é uma religião que prega um falso Deus, que por meio de Cristo nossa fé ela alcança e chega perfeitamente ao Pai, a qual o Espírito Santo de Deus nos impele a crer tanto no Pai quanto no Filho, não é? Porque Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui nós já vemos a triunidade de Deus, né, entre as pessoas divinas, a qual a nossa fé deve ser direcionada tanto no Pai quanto no Filho. E Jesus continua no versículo 2 dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, não é? Vou preparar-vos lugar. Jesus está declarando que eles não deveriam se atemorizar, mas sim crer nas promessas de Deus, também crer nele. E essa é uma promessa que Jesus está fazendo, a qual eles deveriam crer também. Mas outra promessa, não é? Que eles deveriam crer no Pai, naquilo que já estava tudo registrado, né, no Antigo Testamento, a qual eles criam e esperavam as promessas de Deus. Deveriam crer também no Filho, que estava trazendo a completude da sua revelação, porque Jesus é o ápice da revelação máxima de Deus Pai. E Jesus diz aqui que na casa do Pai, né, se referindo aqui que há muitas moradas, né, há muitas interpretações a respeito do que seria a casa do Pai, né. Muitos, ao lerem o texto, já podem imaginar um condomínio, né, um compartilhamento com muitas casas, né, mas a casa do Pai parece estar se referindo ao céu, né, pois é o lugar a qual Jesus vai após ressuscitar dos mortos. Ele disse que precisava ir ao Pai.
Então, quando ele ressuscita dos mortos, ao terceiro dia ele ascende aos céus depois de estarem 40 dias ali com os discípulos, os ensinando, os instruindo, não é? Na verdade. Então, a casa do Pai é o céu, não é? Então, podemos entender, nesse sentido, sendo o céu a casa do Pai, no sentido que lá há espaço, não é, para os crentes redimidos, e que ele não pretende estar lá só com o Pai, mas ele pretende, diante de falar que na casa do meu Pai há muitas moradas, ele pretende levar o seu povo para estar nas moradas eternas junto com o Pai. Então aqui é uma promessa celestial da parte de Cristo, a qual eles deveriam crer, não é? E quem adentrará são os crentes redimidos, salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Jesus enfatiza que se isso não fosse verdade, ele nunca contaria, né? Jesus está aqui confirmando a sua promessa, a sua palavra diante dos discípulos, pois ele nunca mentiu. E se isso não fosse verdade, nunca que ele haveria dito essas coisas, porque Cristo não compactua com a mentira, ele é a própria verdade, né? Ele diz: vou preparar-vos lugar. A promessa que inclui também as moradas celestiais, né? Que devemos entender que Jesus ele está indo preparar, não está indo preparar literalmente uma casa, né? Sentido literal, para a gente morar no céu, até porque em Mateus 25 diz que o reino já está preparado antes da fundação do mundo, né? Para receber os eleitos, o povo de Deus. Então a questão aqui possa ser mais uma figura de linguagem que esteja se referindo à morte e à ressurreição de Cristo, a sua ascensão aos céus, não é? Pois no versículo 3 ele vai dizer: e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde estiveres sejais vós também, não é? E nós entendemos pela teologia bíblica que não entra no céu nem carne nem sangue, não é? O pecador ele não pode entrar no céu, não é? Mas por meio de Cristo, daquilo que ele estava preparando, pela teologia nós podemos entender que seria a sua obra, né, redentora, a sua morte e ressurreição, a qual faria com que os crentes pudessem entrar e penetrar nos céus, nas moradas eternas, não é? Então nós entendemos que Jesus, ao ir e preparar um lugar para o seu povo, ele estaria no sentido provendo essa entrada nos céus do seu povo, não é? Pois quando ele morre e ressuscita dos mortos, Jesus ele vence os grilhões da morte, o inferno. Jesus ele penetrou os céus e foi assunto aos céus, sendo o primogênito da ressurreição e abrindo as comportas dos céus, preparando e abrindo lugar no céu para todos os que creem no seu nome e que foram lavados pelo seu sangue, não é? E Jesus promete aos discípulos também retornar. E esse retorno não se refere aos 40 dias que ele veio, ao ressuscitar dos mortos, e esteve com os seus discípulos, né, os instruindo, mas se refere claramente aqui ao arrebatamento da igreja, pois nesse momento que Cristo vier, estaremos para sempre com ele, né? Esta é a esperança do cristão, é estar com Cristo para sempre. Eu pergunto aos irmãos, qual é a sua esperança, né? Se a nossa esperança está fundamentada na Escritura, segundo a promessa de Deus, então nossa esperança é estar com Cristo. E diante da promessa de estar com Cristo, o céu é só um detalhe, é só um complemento, não é? Porque céu sem Cristo não é céu, não é? O lugar é tão desejado porque Cristo está lá. Jesus está no versículo 3 trazendo um consolo ao coração dos seus discípulos, de que ele virá para eles e os tomará para si, para onde ele estiver, estarão também com ele. E esta promessa não se refere apenas aos discípulos naquele mesmo momento, não é? Jesus está ali proferindo essa promessa, mas a toda a igreja de toda época, eras e tempo, não é? Esse é o consolo escatológico futuro da igreja, é estar com Cristo, a qual também deve trazer consolo aos nossos corações, aos irmãos da igreja, não é? Pois nenhuma tribulação, inquietação no coração pode ser maior do que a promessa de estar com Cristo para sempre, pois esse é o próximo evento
que a igreja aguarda o arrebatamento dos santos, a qual esperamos ansiosamente a manifestação gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deve encher o nosso coração de alegria e esperança, de ver o Mestre Jesus. Portanto, a ida de Jesus ao Pai, ela é temporária, pois Ele virá buscar a sua igreja, voltando de maneira iminente. Por isso, os discípulos não deveriam temer ou estar com o coração atemorizados. E aqui Jesus continua no versículo 4 dizendo: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Eles deveriam saber o caminho que Jesus havia de ir, pois Jesus esteve com ele todo esse tempo. Jesus falou muitas coisas a eles, E eles deveriam saber que Jesus está indo ao Pai, e consequentemente, após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, Pois durante todo o ministério de Jesus, quando nós lemos o Evangelho, nós vemos Jesus falando sobre ele e o Pai, sobre essa missão que ele devia fazer aqui, e depois ele devia ir ao Pai para ser glorificado. Assim como eles deveriam saber esse caminho, não que os discípulos não crescem em Jesus, não que ele fosse apenas pessoas incrédulas, mas que eles não conseguiam de fato compreender de maneira clara a respeito da obra salvífica de Cristo, do seu sacrifício redentor, que Jesus faria na cruz do Calvário. Eles não conseguiam naquele momento entender, O Espírito Santo não havia iluminado o coração deles nesse momento. E entendemos isso por ler o versículo 5, a qual Tomé tem dúvidas a respeito desse caminho. Ele disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aqui a pergunta de Tomé é sincera aqui, Ele sempre é tido como uma pessoa muito incrédula, mas ele está sendo sincero aqui, e parece representar todos os outros discípulos nessa sua pergunta, pois o Espírito Santo ainda não havia esclarecido de fato o entendimento deles a respeito disso. E Tomé aqui questiona Jesus, esse suposto caminho. Isso demonstra uma confusão que havia ali em sua mente e nos demais discípulos. Como inicia o versículo 1, todos eles estavam com os seus corações perturbados, perplexos com a despedida de Jesus. Mas no versículo 6, Jesus define o caminho. Disse-lhe Jesus, versículo 6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa expressão eu sou é mencionada por Jesus em diversas passagens do Evangelho. Nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 2, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, versículo 7, Jesus diz: Eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 15, versículo 11, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. Então essa expressão de Jesus é uma expressão dizendo que Ele é tudo que todos necessitam, precisam. E aqui no versículo 6 ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa expressão também denota uma conexão que Jesus faz com Yahvé. No Antigo Testamento, quando ele se encontra com Moisés, e Moisés ali vai dizer: Mas eu irei ao faraó e direi: Quem é o meu Deus? Ele diz que eu sou o que sou. Então essa é uma expressão que conecta a figura divina de Cristo, que ele é coigual a Yahvé, ao Pai. Isso revela a essência divina de Jesus, mostrando que ele é a origem de toda a graça e bem de Deus aos homens, declarando aos homens que tudo o que eles necessitam está em Cristo, que é o sumo bem. No versículo 5, Tomé perguntando qual era o caminho ao Pai, e essa resposta de Jesus revela que ele é o caminho da verdade e da vida, que nos conduz aos céus e que nos conduz ao Pai. Então, vemos que o caminho de Deus não é uma religião,
Até o termo religião, né, que vem do latim religare, que tem a ideia de ligar o homem a Deus, religar o homem a Deus. Né? Mas aqui, Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Né? Então, o caminho não é uma religião. Né? O caminho não é uma denominação. O caminho não é a Cristo vivo. Mas o caminho a Deus, que é cheio de verdade e cheio de vida, é Jesus Cristo, nosso Senhor. O Filho de Deus encarnado, o Deus homem. Né? Jesus não é literalmente uma estrada quando ele diz eu sou o caminho, mas através da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele removeu o abismo que havia entre nós e Deus, a qual eram os nossos pecados que nos distanciavam de Deus e nos tornava impossível a aproximação ao Criador. Pois Deus é santo, Ele é separado de criação, Ele é 3 vezes santo. Essa palavra santidade, ela é a única palavra que aponta para um atributo de Deus que é repetida 3 vezes, para nos mostrar o quão é a santidade de Deus, né? 3 vezes santo, 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 assim. Portanto, não havia caminho para que nós pudéssemos ir a Deus, mas Cristo, Ele é a ponte que nos conduz a Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, a qual trouxe-nos reconciliação com Deus, por meio do seu sangue derramado na cruz, nos trazendo o perdão de pecados e, consequentemente, a paz com Deus. Né? Então, ao dizer Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está de maneira absoluta, singular, tomando todo o significado existencial e absoluto dessas palavras, se referindo a si mesmo, mostrando que Ele é o único caminho a Deus, a única verdade revelada de Deus e o único doador da vida eterna. E isso demonstra que tudo fora de Cristo são caminhos de mentiras e morte. Não há caminho fora de Cristo, não há nada. Mas Cristo é o caminho. Eu acho que os irmãos, não chega a comentar com os irmãos assim, um testemunho assim meu, né? Eu tive uma experiência, não sou de comentar isso, mas aos meus 18 anos eu tive uma crise muito existencial a respeito da minha vida. Né? Eu cheguei num momento que eu não consegui mais ver sentido na vida, na minha existência. E eu comecei a refletir sobre o viver. O que é viver? Né? Para que nós existimos? Nós nascemos, nós envelhecemos, nós morremos, em que propósito? Não é? E isso começou a me trazer uma grande angústia. Né? Meu coração ficou turbado, né? Dessa confusão na minha mente. Porém, irmãos, eu consegui, a graça de Deus, na verdade, me trouxe luz, né, para me mostrar que em Deus, em Cristo, há caminho, há verdade e a vida, há significado existencial, há propósito da vida. E nesse momento, quando eu me caí em si, eu comecei a querer prosseguir, querer conhecer a Deus, querer conhecer a Cristo, querer conhecer esse caminho, não é? E isso é uma coisa que mudou completamente a minha vida. E se está alguém aqui nesse sentido, nesse propósito, o texto bíblico é claro, não é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque somos levados a entender que tudo na vida se refere a nós, não é? Todas as coisas que nós vemos, nós colocamos nós como centro de tudo. Não é? Se nós sofremos, então nós colocamos como o nosso sofrimento sendo o maior sofrimento de todos. Se nós passamos por uma frustração, nós entendemos que a nossa frustração é a maior de todas. Então nós temos esse entendimento, né, antropocêntrico de nos colocar no centro das coisas. Mas na verdade, irmãos, tudo referente a Cristo, tudo é referente a Cristo, nada é sobre nós, tudo é sobre Cristo. Por isso a expressão, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é? Que nos leva a Deus. Ele é o caminho da verdade, a fonte da vida, a qual nos conduz aos céus. Portanto, é necessário crer em Deus e em Jesus.
no Deus Filho, pois Ele é que nos revela a Deus. No versículo 6, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Os irmãos percebam a expressão, no versículo 6, Jesus dizendo: ninguém vem. Quando ele diz ninguém vem, é uma expressão direta que o Pai está junto com ele, porque ele não disse ninguém vai, como se fosse para longe dele encontrar com o Pai, mas ele diz ninguém vem, porque ele mesmo vai dizer nos versículos posteriores: porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Esse é até o questionamento de Felipe depois: mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Ele diz: já estou tanto tempo, Senhor, e você não viu que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa é a unidade divina do Deus triuno. E é interessante quando nós analisamos essa frase de Jesus, que diz de que ninguém vem ao Pai senão por mim, pois quando nós lemos João 6,44, diz uma expressão diferente. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. João 6,44 diz isso, mas João 14,6 diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui parece ter uma ação da triunidade de Deus, tanto do Pai quanto do Filho para a salvação. Então, para acessar o Pai precisa ir ao Filho, mas para ir ao Filho precisa ser trazido pelo Pai. E aqui a ação da triunidade de Deus no processo da salvação, pois por intermédio do Espírito Santo o pecador é convencido, é conduzido à fé em Cristo e consequentemente ele é reconciliado com o Pai, ele chega ao Pai. E essa expressão de Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim, traz essa representação do Pai, a qual implica que todos necessitam se arrepender dos pecados e crer na pessoa de Jesus, pois sem Jesus, sem ir a Ele, Deus está inacessível. Deus é inacessível a todos os homens. Ninguém pode ir a Deus sem ir a Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o único que pode nos conduzir a Deus. E o apóstolo João, ao registrar essas palavras de Jesus, ele deseja que os seus leitores entendam a necessidade e a total dependência de Cristo para nos achegarmos a Deus, pois somente a salvação por meio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao decorrer da narrativa e do diálogo de Jesus com os discípulos, e pela pergunta que Felipe fala, dizendo no versículo 7, para que se mostrasse o Pai a ele, que isso bastaria, isso mostra que mesmo durante todo o tempo que Jesus esteve com ele, eles ainda não haviam percebido essa divindade. Mas eles não podiam entender isso, pois o Espírito Santo ainda não habitava sobre eles. O Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, ele tinha um trabalho, como posso dizer, ele trabalhava no sentido de capacitação. Os irmãos podem muito ver no Antigo Testamento dizer que o Espírito do Senhor entrou em Davi, o Espírito do Senhor entrou em Saul, o Espírito do Senhor entrou em Sansão. Então ele entrava, ali dominava o homem naquele momento, trazia ali cumpria um propósito da parte de Deus e depois ele se retirava. Então aqui eles não têm essa iluminação ainda da obra de Cristo, da divindade de Cristo. Porém Jesus fez uma promessa de que não nos deixaria órfãos, sozinhos, mas rogaria ao Pai para que viesse um outro Consolador, o Espírito Santo, a qual os convenceria do pecado, da justiça e do juízo, que os guiaria em toda a verdade. Isso os irmãos podem ver tanto no capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, porque os três capítulos 14, 15 e 16 são capítulos que englobam no mesmo argumento das instruções de Cristo antes do Getsemane e da prisão ali pelos romanos e do sofrimento na cruz.
O Espírito Santo, ele iria glorificar o Filho, testificando deles e fazendo o seu povo lembrar de todas as palavras de Jesus, para que assim eles fossem iluminados pela verdade de Deus. E é isso que o Espírito Santo faz conosco e fez conosco. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Testificou de Cristo aos nossos corações. Se estamos aqui é porque nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Cristo, não é? E nesse momento também Ele está conosco, a qual está nos fazendo lembrar das palavras de Cristo, das palavras de Jesus. Aqui, onde nós estamos meditando, do versículo 1 do capítulo 14 ao versículo 6, né? Assim Ele está nos guiando em toda a verdade, testemunhando aos nossos corações que tudo isso é verdade, não é? Após a ressurreição de Cristo, foi aberto o entendimento dos discípulos, e o coração que estavam agitados e confusos foram cheios da alegria do Espírito Santo, sobre tudo que eles haviam visto e testemunhado, confiantes do retorno de Cristo à sua igreja, não é? A princípio os discípulos, eles têm essa repulsa, não é? E o que Jesus mesmo disse acontece, não é? Pedro nega Jesus, os discípulos se dispersam, não é? Como o próprio Jesus vai dizer que feriria o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre eles, então há um avivamento poderoso, né? Aqueles que estavam com medo agora eles querem morrer pelo Evangelho, morrer para pregar Cristo às nações, né? Esta é a alegria do Espírito Santo. Por isso nosso coração não deve se turbar, mas sim descansar e crer nas promessas de Deus, né? Porque o Senhor, Ele nos derramou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele vai nos testificando as verdades da sua palavra. Ele vai nos encorajando a falar do Evangelho com intrepidez, com destreza, com verdade, né? Ele vai nos dando força para que nós possamos seguir esse caminho, né? Porque o caminho de Cristo é o caminho da cruz, e o caminho da igreja continua sendo o caminho da cruz, como disse Jesus, não é? Aquele que quer vir após mim deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então é esse que é o propósito da igreja. Isso é seguir Cristo, ser discípulo de Cristo, né? Eu quero aqui estar trazendo algumas aplicações, né? Esses versículos que nós aqui estudamos. Os nossos corações devem descansar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos tiveram seus corações em turbulências, pois eles não conseguiam entender o que de fato aconteceria com a ausência de Jesus, ou para onde Ele iria, o que aconteceria com eles, pois haviam deixado tudo para seguir a Jesus. E muitas das vezes nós somos tomados, né, de tristezas, de incerteza a respeito das coisas da vida, né, sobre diversas situações, né, seja elas enfermidades, seja elas financeiras, matrimoniais, ansiedades a respeito do futuro, ou frustrações presentes, ou até mesmo concernente à espiritualidade e à fé, né? Tem coisas que nós passamos dentro de nós, no nosso coração, que às vezes fica até no nosso particular, né? Isso implica muitas das vezes uma fé mais precisa em Cristo e nas suas promessas, né? E sobre esses momentos nós perdemos paz, estando com nossos corações agitados e perplexos. Mas nós devemos crer em Deus e também em Cristo, pois Ele nos preparou o lugar, né? Entregou a sua própria vida na cruz, a fim de que pudéssemos entrar nas comportas dos céus. Ele foi ao Pai, mas não nos deixou órfãos, mas nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, né? Para que nós fôssemos consolados e confortados e fortalecidos até a sua volta. Isso deve nos trazer paz e conforto aos nossos corações, né? Uma segunda aplicação: Cristo prometeu voltar e nos tomar para si mesmo, e essa promessa deve nos consolar, né? Portanto, aqui, muitas das vezes nós acabamos perdendo a ideia de que nós somos apenas peregrinos nesse mundo, né? É bem legítimo, né, fazermos planos, né,
nós nos programarmos em todas essas coisas, mas muitas das vezes foge essa ideia de que somos peregrinos, que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, que nós somos cidadãos dos céus, que nós não pertencemos a esse mundo. Foge de nós esse entendimento. E é por isso que sempre nós devemos lembrar disso. Nós não somos aqui. Nossa pátria não é aqui, é nos céus, não é? E essa promessa deve nos consolar. Nós devemos almejar o retorno de Cristo em glória. Devemos nos consolar com essa promessa que um dia se cumprirá, e Cristo voltará e glorificará a sua igreja, e para onde Ele estiver, estejamos sempre com Ele. Nada nessa vida há de comparar com a glória que nos espera, a glória que há de ser revelada na volta de Cristo, não é? Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 3:20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então essa é a promessa da igreja, né? A promessa da igreja não é um carro, casa, né? Tantas outras coisas, como muitas das vezes as pessoas colocam isso como promessa de Deus. Uma promessa bíblica é que Cristo volta. Cristo volta, é o Evangelho. Cristo volta e em glória, e nós seremos glorificados junto com Ele. Pois se nós esperamos em Cristo somente nessas coisas dessa vida, irmãos, nós somos os mais miseráveis dos homens, não é? Cristo mesmo ele diz isso, né? Em um dos seus evangelhos ele diz: onde está o seu coração, está o seu galardão, né? Se o nosso coração está nas coisas dessa vida, então a nossa recompensa é as coisas dessa vida. Mas se o nosso galardão está com Cristo, então a nossa promessa continua de pé, estamos com Cristo. E outro ponto de aplicação: Jesus é tudo o que necessitamos. Ele é o caminho a Deus, a verdade revelada aos homens, é a fonte da vida eterna, é o único que nos conduz a Deus, e isso faz com que todos os outros caminhos sejam automaticamente destruídos, não é? Pois muitas das vezes as pessoas criam um ecumenismo, não é? Trazendo para apaziguar as religiões, traz a ideia de que todos são salvos, não é? E traz ainda uma ideia errada de salvação pelas obras. Mas Cristo deixa claro, a Escritura é clara, dizendo que somente em Cristo há vida eterna, há caminho de salvação, não é? E essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, em certo sentido, ela está certa. Em certo sentido, ela está certa. Mas todos esses caminhos levarão ao juízo. Todos estarão diante de Deus, diante do seu tribunal, mas para juízo e condenação pelos seus pecados. É o que nós vemos, irmãos, em Apocalipse 20, versículo 11 em diante, a qual o trono branco ali, onde vai grandes e pequenos, né? Homens de todos os lugares, ali o inferno dá seus mortos, o mar dá seus mortos, todos são diante dele. E tudo que não é escrito no livro da vida é lançado na condenação eterna, né? No lago de fogo, que é a segunda morte. Então todos estarão diante de Deus, todos que estiverem fora de Cristo, mas em Cristo a salvação, a redenção e a vida eterna. E o apóstolo Pedro, ele confirma isso em Atos 4:12. Em Atos 4:12 ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então somente pelo nome de Cristo há salvação. A salvação não é pelas obras, a salvação não é por algo que fazemos, ela não vem de alguma religião, ela não vem de uma denominação, ela não vem de qualquer outra coisa que aconteça, que nós façamos, ela vem de Cristo. Ele nos proveu salvação. Quando Cristo ele vem, a nossa semelhança, que é muito bonito em Filipenses 2:7, né? Diz ali que mesmo Cristo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas se fez como de nós, se esvaziando a si mesmo, não na sua divindade, mas se colocando
no mundo, não é? se introduzindo em um corpo humano, comendo a nossa mesa, vivendo o nosso mundo, sofrendo as nossas tribulações, sendo o homem perfeito, sendo a representação perfeita do homem a Deus, não é? E sendo esse cordeiro perfeito de Deus, ele entrega a si mesmo para morrer na cruz pelos nossos pecados, e isso paga a dívida que nós temos desde Adão, essa dívida impagável que acontece em Adão e passa no mundo todo, mas em Cristo essa dívida é paga pelo seu sangue precioso derramado na cruz. E aqui eu quero trazer a minha conclusão. Nessa passagem bíblica, os discípulos estavam com os corações aflitos e temerosos a respeito das promessas de Deus. Porém, hoje nós já conhecemos toda a história, não é? Nós já podemos ler os evangelhos, Atos, a história da igreja, as cartas, o último livro das Escrituras, da revelação de Patmos para João, sobre o fim dos dias. Nós temos toda a revelação bíblica. Então nós já podemos entender, pela iluminação do Espírito Santo, as promessas de Deus que hão de acontecer, não é? E nós sabemos que Cristo, ele foi primeiramente cumprir aquilo que já estava determinado a seu respeito. Ele foi sofrer a humilhação da cruz, ele foi levar sobre si os nossos pecados e culpas, ele foi sofrer a ira de Deus em nosso lugar, e sendo morto, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, vencendo o diabo e a morte, e foi aos céus ao Pai, e nos preparou lugar. E em qualquer momento, ao soar da trombeta, ele virá para a sua igreja, e nos tomará pela sua mão. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos, em um abrir e piscar de olhos, serão transformados. E então todos nós estaremos para sempre com o Senhor. E esse é o maior consolo da igreja, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No primeiro versículo do capítulo 14, a qual lemos, Jesus iniciou o seu discurso dizendo: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim também. E após todas as instruções, como eu disse para os irmãos, que o argumento, as instruções de Cristo, é capítulo 14, 15 e 16. E no final do versículo, do capítulo 16, no versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não precisamos temer, Cristo venceu. Portanto, mesmo passando pelas tribulações, pelas angústias, tristezas desta vida, provações terríveis, devemos, mesmo com todas essas adversidades, ter bom ânimo e alegria na salvação, pois Cristo venceu. Às vezes as pessoas leem esse versículo 33, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo, aí diz, nós venceremos também. Não, Cristo venceu o mundo. Por estar em Cristo, nós somos mais do que vencedores, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Portanto, mesmo passando pelas tribulações, pelas angústias, tristezas dessa vida e provações terríveis, cada um na sua particularidade tem provações terríveis, que talvez se compartilhasse conosco, todos nós aqui sentiríamos, tristeza, choraremos com os que choram, como diz a Escritura. Mas todas essas coisas que nós passamos, todas essas adversidades, nós devemos ter bom ânimo e alegria na salvação, pois Cristo venceu. E em Cristo nós desfrutamos dessa vitória sobre o pecado e sobre o mundo. E esse é o consolo da igreja, a volta de Cristo. Mas a você que está aqui hoje e não está em Cristo, não recebeu como o seu Senhor, o Salvador pessoal da sua vida, você que ainda não confessou seus pecados, não se entregou de maneira completa a Cristo para o servir, não se submeteu ao seu senhorio e não recebeu como seu Salvador, você deve continuar com o seu coração turbado, você deve continuar com o seu coração tremendo,
Se não está, ele tem que estar. Pois você está fora de Cristo, está perdido, sem rumo, vivendo na mentira e morto em seus delitos e pecados. Você está caminhando ao mais profundo abismo que resultará no juízo eterno. Então creia no Evangelho, na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a ira de Deus que está sobre você seja aplacada pela cruz de Cristo. Então você possa desfrutar da paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é a paz que o cristão desfruta em Cristo, a paz com Deus, né? A comunhão com Deus, a reconciliação com Deus. E o propósito do Evangelho de João, como eu disse aos irmãos, era enfatizar o Jesus divino, e todo o seu testemunho e registro tinha o objetivo de que os seus leitores crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome, não é? E esse continua sendo o propósito, né, da exposição bíblica desse Evangelho, dessa pregação expositiva, continua sendo esse propósito, para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e crendo tenhas vida em seu nome, não é? Pois, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pela tua graça que nos alcançado. Nós estávamos perdidos, Senhor, mortos em delitos e pecados. Nós estávamos longe de Ti. Nós estávamos sem rumo no mundo, como diz Efésios 2. Mas pelo Teu sangue precioso, poderoso, forte, Tu nos atraíste para perto. Nós Te louvamos, Senhor, porque nunca poderíamos ir ao Pai, nunca poderíamos estar diante dEle, pois somos pecadores e Ele é santo, 3 vezes santo. Mas nós Te louvamos, Te damos graças, Senhor, que o Teu sangue derramado na cruz, Ele venceu a morte, venceu o inferno, quebrou os grilhões da morte. É a morte que matou a morte, foi a morte de Cristo. Nós Te louvamos que Cristo Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele ressuscitou no 3º dia, nos trazendo justificação, graça e perdão dos pecados, nos trazendo justificação para que nós pudéssemos nos achegar ao Pai, nos achegar ao trono da sua graça. E é nós, Senhor, estamos aqui hoje como igreja, reunidos na sua presença, glorificando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós Te louvamos, Senhor, e Te pedimos que essa palavra possa trabalhar em nosso coração, que toda a falta de sentido, que toda a tristeza, ansiedade possa ser suprida em Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que nos conduz aos céus, é a verdade que nos expressou o Deus verdadeiro, e é a vida a qual nos ressuscita dos mortos espirituais. Nós Te louvamos, Senhor, e Te oramos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.